10 de agosto de 2024, assinala a passagem dos 50 anos de morte de Frei Tito. Esse marco desencadeia em mim todo um processo proustiano, ou seja, todo um fluxo de consciência em movimento regressivo de resgate do passado. Pois tenho alguma memória afetiva com esse trágico personagem da história política do Brasil. Em julho de 1970, prestes a completar 15 anos, ganhei de presente de aniversário uma viagem no trecho Fortaleza-São Paulo. Por ser ainda menor de idade, não poderia viajar sozinho, sem a companhia de um adulto que se responsabilizasse por mim. Fiz então o percurso de Fortaleza até a capital paulista, sob a responsabilidade de Naide, vizinha da casa dos meus pais, e Nildes, minha antiga professora de alfabetização, que iam de ônibus visitar, no presídio Tiradentes, em São Paulo, seu irmão, exatamente, o preso político, Frei Tito de Alencar Lima, dominicano cearense, engajado no movimento contra a ditadura civil-militar do Brasil nas décadas de 60 e 70 do século XX. Naquele julho de 1970, eu, apenas um adolescente, desconhecia o objetivo que elas teriam na viagem e não pude nem mesmo conhecer aquele cuja morte mais tarde atravessaria de significações a minha própria experiência de vida. 4 anos depois dessa viagem, numa tarde de 1974, já de volta a Fortaleza, eu com 19 anos e recém-formado pelo Centro de Cultura Francesa da Universidade Federal do Ceará, fui chamado às pressas à casa de Nailde, aquela mesma vizinha com quem eu viajara, e recebo dela a incumbência de traduzir algumas cartas e reportagens escritas em francês. Eram relatos que se referiam a Frei Tito, militante de esquerda, torturado nos porões da ditadura e banido de seu país. Jovem de 28 anos, que, atormentado pelas sequelas psicológicas causadas pelo trauma, comete suicídio em Lyon, na França, em agosto de 1974. A cada parágrafo que a minha tradução, feita em voz alta, fazia do francês para o português, Nailde e vários outros componentes da família Alencar estavam comovidos sob o impacto da descrição dos tormentos que marcaram o martírio do frade suicida. Até aquele momento em que chegara à casa de Dona Nailde, eu era um mero representante de uma geração de estudantes que, desde a infância, cercada pela censura, exposta às instâncias de controle comandadas pelos generais, não dispunha de muitos outros informes sobre a ditadura civil-militar, a não ser nas escolas, pela preleção dos professores de Organização Social e Política do Brasil e de Moral e Cívica, disciplinas cujo conteúdo induzia a uma análise tendenciosa, comprometida com o ideário dos atos institucionais impostos pelo regime autoritário então vigente. Foi a partir daquela tradução ao vivo dos textos referentes à tragédia do religioso que tomei ciência e consciência de que nos anos 1970 havia um outro Brasil que o Brasil desconhecia. Hoje, 50 anos depois desse episódio deflagrador de minha conscientização política, eu trago ao teatro alguns daqueles relatos em cartas, reportagens e depoimentos que desde 1974 tanto significado vem exercendo em meu processo de entendimento crítico acerca da realidade. É motivado, portanto, por essa significação transhistórica que agora, em 2024, no ano do 50º de morte de Frei Tito, eu estou aqui para apresentar o solo Frei Tito, Memórias do Mártir. Ah, 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 ah.
A partir de agora, 31 de março de 1964, está destituído do poder o governo do presidente João Goulart. As Forças Armadas, assim, têm plenos poderes para caçar direitos políticos e cercear a liberdade de organização e expressão, assumindo, com respaldo legal, o combate à subversão e ao terrorismo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. É agora, chegou a hora do Jango ir embora. Viva o Brasil impávido conosco, viva o Brasil varonil com seu brado retumbante. Viva o Brasil impávido conosco, viva o Brasil varonil com seu brado retumbante. Viva o Brasil impávido conosco, viva o Brasil varonil com seu brado retumbante. Povo unido jamais será vencido. O Brasil é dos militares, e não desses esquerdistas militantes que querem instaurar o comunismo. O presidente Goulart quer implantar no Brasil comunismo, com essas reformas de Estado, reformas do ensino, reforma agrária e o controle da remessa das multinacionais, e assim transformar o nosso país numa república sindicalista. Não é preciso mesmo que haja um golpe militar para se instaurar no nosso país um governo militar, o apoio dos Estados Unidos, da grande parte da nossa sociedade civil, a cúpula da Igreja Católica, os jornais, as televisões, os grupos paramilitares financiados por empresas nacionais e estrangeiras e setores da classe média brasileira.
Uni somos nós. A Uni é a nossa força. A Uni somos nós. A Uni é a nossa força. A Uni é a nossa voz. A Uni somos nós. A Uni é a nossa força. A nossa força. A nossa força. A nossa voz. A Uni somos nós. A nossa força. Em outubro de 1968, durante o Congresso Clandestino da Uni, em São Paulo, eram quase 1.000 representantes estudantis de todos os estados do Brasil e foram todos presos, inclusive esse tal Tito de Alencar Lima, que fazia curso de filosofia na USP e foi quem arranjou um sítio para a Uni fazer lá o seu Congresso Clandestino. O Exército sabia da reunião, tinha informante infiltrado. E a ordem era fazer a invasão na hora certa para cortar só golpe toda a cabeça do movimento estudantil. A União Nacional dos Estudantes não tem que fazer política. Esses barbudos que ficam fazendo agitação subversiva na Uni são agentes infiltrados de Cuba, a bando de Fidel ou simpatizantes da Rússia. A União Soviética. São todos perigosos, esses ativistas da esquerda do PCB, partidão. E o governo faz muito bem em manter presa essa gente, porque o lugar de subversivo é na prisão. Nós estamos comprometidos de um modo consciente pela luta. E a luta pelo... E entendemos que a solução deste país, a solução deve ser severa, a solução deve ser profunda, deve ser radical. É preciso lutar por uma nova sociedade. Mas uma nova sociedade. É preciso que nós todos participemos da luta do povo pelos seus direitos, os seus direitos que são fundamentais. Para essa luta estão todos convidados aqueles que desejam um mundo mais justo, um mundo muito mais humano. Aprenda a gravar na memória a fisionomia das pessoas suspeitas que você encontra. Sempre que você encontrar uma linha cruzada no telefone, ouça a conversa. E se perceber algum assunto estranho, transmita a informação, procurando o papel da delegacia mais próxima. As autoridades darão a você todas as garantias, mantendo o sigilo e o seu anonimato. Quando você estiver numa biblioteca ou em algum outro lugar público, tente observar quais livros as pessoas a seu lado estão lendo. Se o teor de algum exemplar de leitura lhe parecer contra a ordem política e o decoro social, denuncie a algum comando policial. Quando você tiver um novo vizinho no seu edifício, um vizinho que lhe cause certa estranheza e inspire suspeita, avise imediatamente a polícia. Quem é o povo de Deus? Eu lhes pergunto, quem é o povo de Deus? O povo de Deus são exatamente nós, os trabalhadores, os operários, os oprimidos, os explorados. Enfim, o povo de Deus é toda essa gente, essa massa imensa, em uma condição miserável, uma condição humana, quase desumana de vida. Por isso que para mim Jesus pode ter qualquer nome, Antônio, José, João, sobretudo Severino, talvez. Enfim, qualquer pessoa pode ser Jesus no meio do povo. Sim, nós não existimos para salvar as almas, nós existimos para salvar as pessoas concretas em tempo e espaço bem definidos. Para mim, é como se estivesse aqui. Vejam, está aqui, escrito, aqui no Evangelho. Deus é contra as ditaduras. Está escrito no Evangelho. Vejam, está escrito no breviário. Bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados são todos os mal-aventurados. A barra agora vai pesar. O cerco vai se fechar mais ainda em relação ao governo dos dominicanos. Porque os dominicanos são de uma ala que se diz progressista dentro da Igreja Católica. Na verdade, os dominicanos são padres subversivos.
O convento dos dominicanos abriga uma porção desses padres marxistas que acham que o marxismo é o evangelho, que o marxismo é a salvação para o Brasil. Eles defendem os esquerdistas, eles querem uma espécie de teologia da violência. Isso o governo militar não tolera, a cúpula da Igreja Católica também não admite. Por isso é que nós, que defendemos a pátria, a família, o cristianismo e a propriedade, temos de apoiar completamente a repressão. As Forças Armadas estão a serviço da lei. E se o Brasil luta contra o comunismo, é chegada a hora da nossa igreja benzer as metralhadoras, os fuzis e as balas. Meus irmãos, quando eu estiver em apuros, talvez eu possa avisar a vocês. Se eu não fizer isso, outros companheiros poderão fazer isso. Quando eu estiver em apuros aqui em São Paulo, outros farão esse aviso em meu nome, em meu lugar. Caso as coisas se compliquem, aí, Fortaleza, por favor, venham pessoalmente me encontrar em São Paulo. Não, cartas não, nada de cartas, nada de notícias através de cartas. Irmãos, um abraço. Tito, dezembro 1968. Ato institucional número 5. O presidente da República poderá decretar recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. O Poder Executivo fica autorizado a legislar em todas as matérias. O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Os interventores dos estados e dos municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam, respectivamente, aos governadores ou prefeitos. O Presidente da República poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos e cassar mandatos federais, estaduais e municipais. O Presidente da República poderá decretar um estado de sítio. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Eu não entendo que a igreja possa ficar calada, porque eu não entendo nada dessa igreja burguesada. Eu não entendo dessa igreja europeia que compactua com isso. Não, para mim o futuro da igreja é o futuro do mundo dos pobres. E esse é um tema profundamente bíblico. Está na Bíblia. Eu acho que o Evangelho é revolucionário. Veja, os temas da esperança, os temas da pobreza, do messianismo, esses temas estão aqui no Evangelho. Eu não vejo como ser um cristão sem ser revolucionário. Eu não vejo sinceramente como é que se pode crer em Deus, como é que se pode ter fé sem ser um revolucionário. Ser revolucionário é lutar por um mundo novo, um messianismo terrestre, do qual não há possibilidade para que não haja uma combinação, uma conexão entre os cristãos e os marxistas. Eles precisam se encontrar, tentando conciliar Marx e Cristo, porque os homens não se dividem entre cristãos ou entre crentes e ateus. Não, os homens se dividem entre opressores e oprimidos, entre quem quer conservar a sociedade injusta e quem quer lutar contra exatamente essa sociedade absolutamente injusta. O nosso objetivo é exatamente esse: fazer com que cada um de nós seja um Cristo novo no meio do povo. Por isso é preciso que a fé seja um engajamento concreto. A nossa fé tem que ser um engajamento real, tem que ser um engajamento capaz de nos fazer lutar pela justiça e pela liberdade. A fé cristã é profundamente subversiva. O cristianismo não pode se calar diante das injustiças. Calar é simplesmente trair. Na madrugada do dia 3 de novembro de 1969,
Nossa polícia, sob o comando do delegado Fleury, invade o convento dos dominicanos em São Paulo e prende Frei Tito e mais 7 religiosos, sob a acusação de cumplicidade desses padres, os líderes da Ação Libertadora Nacional, uma organização guerrilheira de esquerda, liderada pelo comunista Carlos Marighella, responsável por diversas ações armadas contra o regime. No dia 17 de fevereiro de 1970, eu fui levado para a sede da Operação Bandeirantes, um organismo que reúne elementos das Forças Armadas, da Polícia Estadual de São Paulo e da Polícia Federal no combate a grupos de ação armada de esquerda, combate esse que se fortalece exatamente graças às verbas de banqueiros, de empresários brasileiros e das empresas multinacionais que financiam exatamente esses grupos paramilitares e as ações de milícias como o Esquadrão da Morte, comandado exatamente pelo delegado Fleury. Na sala de interrogatórios, eu, preso, nu, suspenso no pau de arara, de cabeça para baixo, braços e calcanhares amarrados numa barra de ferro, com os calcanhares amarrados numa barra de ferro e com choques elétricos nos tendões das mãos, nos pés, nos ouvidos, choques na língua, choques elétricos nos pontapés, nos órgãos genitais, nos rins também, e no estômago, e palmatórias queimadas também com pontas de cigarro pelo corpo todo, cigarro aceso pelo corpo todo, espancamento coletivo por várias turmas de policiais que aplicam os métodos científicos da tortura que é levar o preso à exaustão, até a perda completa do domínio de seus sentimentos, de raciocínios e de palavras. Aqui é a sucursal do inferno. Quando venho pra cá, deixo o coração em casa. Tenho um verdadeiro horror, padre. E pra matar terrorista, nada me impede. Guerra é guerra. Ou se mata, ou se morre. Você vai ter de falar, senão só sai daqui morto. Quero ver você falar antes de morrer. Se você não falar, vai ser quebrado por dentro. Se sobreviver, você não vai esquecer nunca o preço da sua valentia. Aqui está o Novo Testamento. E no Testamento, no Novo Testamento, está aqui escrito, e eu leio, a Paixão segundo São Mateus. Na Paixão segundo São Mateus, há o versículo que diz: o Pai exige o sacrifício do Filho como prova de amor à humanidade. Só há uma solução: morrer, fazer o sacrifício. Prova de amor aos meus companheiros. Tentei então morrer, para impedir que por minha causa outros viessem a ser torturados. Mas foi também uma forma de denunciar a opinião pública e a essa igreja burguesada e conivente à tortura. Só com o sacrifício da minha vida isso seria possível. Peguei então uma gilete, calmamente, conscientemente, eu enfiei essa gilete com toda a força na dobra interna do cotovelo do braço esquerdo. O corte então atingiu fundo a artéria e o sangue, o jato de sangue, manchou o chão do braço. E eu pensei: é preciso estar atento. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Perdoar a sua tentativa de morte. Vão te expulsar. A igreja não vai perdoar essa sua tentativa de morte. Aqui está o exame clínico geral feito em Frei Tito de Alencar Lima no recolhimento Tiradentes no dia 27 de fevereiro de 1970. Aqui está o exame exatamente do médico. Paciente queimando-se em febre. Paciente queixando-se de dores generalizadas pelo corpo, sendo acentuadas em todo o tórax, principalmente na região dos ombros e do pescoço.
sem condições para se manter de pé. Estado geral debilitado. Palidez, mucosas descoradas, olhos encovados, evidente anemia aguda, produzida por hemorragia abundante. Sinais evidentes de lesões provocadas por objetos contundentes. Sinais evidentes de lesões produzidas por fontes de calor. Estado psíquico normal. A igreja espera que os problemas que naturalmente surgem entre a área temporal e a espiritual do governo possam ser resolvidos através de entendimentos diretos e do diálogo franco e patriótico. Aliás, todos nós desejamos a felicidade e a prosperidade do Brasil. Rogo a Deus abençoe o governo do ilustre general Emílio Gasta Azul Médici. Não, é preciso dar um basta a tudo isso. A igreja precisa dar um basta a tudo isso. Antes que seja tarde, é isso. A igreja não pode pactuar com o governo da ditadura, não pode se omitir também se a igreja não se manifestar contra essa situação. Eu pergunto, quem é que vai se manifestar se a igreja não puder se manifestar? Quem vai se manifestar? Ou será preciso que eu morra? Será preciso que eu morra para que alguma atitude seja tomada? Os frades dominicanos pertencem a uma organização de esquerda denominada Ação Libertadora Nacional, sob o comando do terrorista Carlos Marighella. O inquérito do Ministério Público acusa os padres dominicanos de terem traído a igreja, aderido ao comunismo e de terem contrariado a Lei de Segurança Nacional. Não, nós não pertencemos a qualquer organização de esquerda. Nada disso. Nós apenas reconhecemos que ajudamos as pessoas da esquerda a fugir dessa polícia perseguidora, política, porque nós achamos que a nossa missão enquanto igreja é exatamente defender e promover a dignidade humana, e em razão disso nós somos presos e nós somos barbaramente torturados. Nosso país, tricampeão do futebol, é também o grande campeão da tortura. Aliás, a única coisa realmente democrática no Brasil é a tortura. Sim, porque existe indiscriminadamente a tortura. E o que aconteceu conosco, é preciso que se diga, o que aconteceu conosco não é exceção, é regra. Raros são os presos políticos do Brasil que não sofreram tortura, que não foram torturados. Muita gente morreu. Sim, muita gente morreu na tortura, com choque elétrico, espancamento, afogamento, unhas arrancadas, coluna vertebral comprometida, as unhas arrancadas com alicate, os tímpanos furados, os olhos furados, as fraturas também na coluna, a castração e até o estupro. Essa que é a tortura nos porões da ditadura. Unhas arrancadas, afogamentos, tímpanos furados, olhos furados, castração, estupros. Portanto, muitos ficaram completamente sequelados, muitos ficaram surdos, outros ficaram aleijados e cegos. A única esperança desses presos é a igreja. A única esperança desses presos é a igreja, que é a única instituição que não está sob controle do regime militar. Eu sei que a igreja sempre esteve em toda a sua história a favor dos poderosos, em conluio com os poderosos, mas é preciso, pelo menos agora, sobretudo agora, transformar essa igreja, como eu diria, essa igreja omissa, essa igreja covarde, que se submete à ditadura e que não denuncia a prática das torturas. A tortura é uma coisa tão horrível que os seus detalhes não devem ser registrados nas peças oficiais do dossiê. Sim, devem constar, precisam constar. Eu quero dizer a esse júri que o nosso Deus foi um Deus também preso político, o nosso Deus foi um Deus perseguido, um Deus torturado que morreu na cruz como um preso político. E em função disso é que o nosso governo dos dominicanos se abriu para acolher
daqueles que se sentiam perseguidos, por aqueles que oprimem, por aqueles que torturam, por aqueles que matam. Nós fizemos isso com a consciência tranquila. Sim, com a consciência absolutamente tranquila, porque nós entendemos que o critério de Jesus não é o critério do que é legal e do que é ilegal. Não. O critério de Jesus é o critério do que é justo e do que é injusto. Em outubro de 1970, o Supremo Tribunal Militar condena esses dominicanos, Tito, Ivo, Beto e Fernando, a 2 anos de prisão. E na prisão, vejam, o presídio de Direito de Tito escreve exatamente esse depoimento sobre a tortura. E o seu relato sai clandestinamente da prisão e é traduzido, publicado por órgãos da imprensa da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil, então, mesmo no exterior, exatamente no exterior, a publicação do depoimento, do relato de Frei Tito, a denúncia da tortura praticada pelo regime militar, se transforma num marco, o marco inicial das denúncias internacionais sobre aquilo que a ditadura pratica no Brasil. Tito se transforma, então, em um símbolo mundial da luta pelos direitos humanos. Em dezembro de 1970, a vanguarda popular revolucionária sequestra no Rio o embaixador suíço do Brasil. O comando desse grupo terrorista divulga uma lista de 70 presos políticos que devem ser trocados pela vida do embaixador. Mas o governo, a meu ver, não deve soltar e deixar sair do país nenhum preso político, nem para salvar a vida do diplomata, do embaixador e esses comunistas sequestrados. Não, esses subversivos não devem ficar livres de uma hora para outra, fora do país, como se não tivessem feito um terrorismo. Até porque muitos deles deixam o país e voltam depois para viver no Brasil como clandestinos, mas atuantes, trabalhando na surdina para implantar aqui o socialismo. Eu sou contra o governo mandar para o estrangeiro esses agitadores. Meu nome está aqui nessa lista. A lista dos presos políticos que devem ser trocados pela vida do embaixador, diplomata. Se eu não concordar em fazer parte dessa troca, se eu concordar em fazer parte dessa troca, se eu concordar, eu finalmente vou ficar livre. Eu vou ficar livre da prisão. Se eu não aceitar inclusive o sequestro do embaixador, então isso vai comprometer toda uma luta daqueles que estão tentando, pela ação da guerrilha, libertar os presos políticos. Se a gente começar a dizer que não quer ir, sim, se eu disser, não, meu nome está na lista, mas eu não quero ir, isso vai ser uma desmoralização para a luta da esquerda. Em janeiro de 1971, o ministro da Justiça, Alfredo Guzaine, assina um decreto banindo do país 70 presos políticos brasileiros trocados pela vida do diplomata suíço em negociação com um grupo terrorista que se auto-intitula uma vanguarda popular revolucionária. O banimento sumário e imediato é a punição automática a todos que saem da prisão por exigência dos sequestros que os guerrilheiros de esquerda promovem no país. Pronto. A minha liberdade acabou. Ao invés de achar que saindo da prisão eu estou livre, na verdade eu me sinto mais preso ainda. A minha liberdade acabou exatamente quando eu soube que o meu nome está aqui nessa lista de presos políticos que devem ser trocados pela vida do embaixador. Porque não é essa a liberdade que eu quero. Eu não quero ir embora do Brasil, vocês não entendem? Eu queria conquistar a liberdade com todos os outros, aqueles que ficam no país. Mas eu não posso ficar, para não comprometer a luta
meus companheiros de esquerda, que seria isso, desvalorização, para o tipo de ação da guerrilha que faz sequestro com o objetivo político. A minha vontade se sobrepõe. Não, a vontade não se sobrepõe. A vontade coletiva. Não, jamais. As pessoas estão arriscando a vida para nos tirar, todos nós, da prisão. E não é justo que nós possamos desautorizar o trabalho que estas pessoas vêm fazendo por aquilo que eles chamam de liberdade. Deixar esses filhos da puta saírem do Brasil por causa da porra desse embaixador? Não. O governo não tinha de ceder à pressão desses sequestradores esquerdistas. Não. O que tinha de ser feito era o exército mandar fuzilar um povo. Companheiros, escrevo a todos este bilhete. Durante 1 ano e 4 meses, nós convivemos aqui, chamo o meu país. Mas sei que aqui ou no exterior, nós sempre estaremos unidos pelos mesmos princípios, os mesmos ideais. Companheiros, os mesmos ideais do socialismo estarão conosco no exterior e ficarão também outros aqui. Porque contra isso, contra essa luta, nada vence. Nem tortura, nem agressões, nem perseguições. Companheiros, até a vitória final. 11 de janeiro de 1971. Brasil, ame ou deixe. Quem não vive para servir o Brasil, não serve para viver no Brasil. Brasil grande. Ninguém segura este país. Todos juntos, vamos. Tudo é um só coração. Meu coração é verde, amarelo, azul, branco, azul, amigo. Eu te amo, Brasil. Eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Este é um país que vai para frente, de uma gente amiga, tão contente, de um povo unido, de grande valor. É um país que canta, trabalha, se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Brasil, tricampeão, 90 milhões em ação. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa. Era o começo de 1971. E agora o Tito estava ali, na minha frente, na nossa frente. Ele estava se despedindo, rumo ao exílio. Eu me lembro dele atravessando um pátio do presídio com um violão e com uma sacola, pequena sacola onde estavam seus pertences, sobretudo livros. Sim, na prisão ele levava sobretudo livros de sociologia, livros de filosofia, de ciência política, de filosofia, de antropologia, de teologia, livros. Ele levava o seu legado de livros. E durante essa caminhada, a gente dava adeus a ele, e atravessava o pátio do presídio. E a gente dizia adeus, e cantava, enquanto ele caminhava no rumo da liberdade, o hino da independência. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, pátria livre, pátria livre, ou morrer, ou morrer, ou morrer pelo Brasil. Fora todos esses comunistas que querem tomar o poder, tentando transformar o Brasil em uma Cuba, em uma União Soviética. Não queremos em nosso país nenhum desses agitadores subversivos. Fora toda a esquerda, fora marxismo.
marxistas, leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, socialistas, fora! Fora agora! Eu tenho tantos irmãos. Eu vou ao encontro dos meus irmãos. Sim? Eu tenho tantos irmãos na América Latina, tantos irmãos que já não puedo contar, cada qual com seu trabalho, com seu sueño, cada qual. Eu tenho tantos irmãos que não los puedo contar, cada qual com seu trabalho, com seu sueño, cada qual. E uma irmã muito hermosa que se chama Libertad, Libertad. Em 14 de janeiro de 1971, Tito chegou a Santiago de Chile. E nesse momento Chile era um outro país. Salvador Allende, governo socialista, Libertad. E Tito logo se envolveu nesse trabalho de uma dessas comunidades de base da igreja. Ele passou mais ou menos uns 6 meses em Santiago de Chile, no nosso convento de dominicanos. Pero luego, el convento de dominicanos, onde se hospedava Tito, foi invadido, sim, foi invadido por la extrema derecha. Era o começo da caída do governo de Salvador Allende. Fora todos esses comunistas que querem tomar o poder, tentando transformar o Chile em uma Cuba, em uma União Soviética. Não queremos em nosso país nenhum desses agitadores subversivos. Fora toda a esquerda. Fora marxistas, leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, socialistas. Fora! Fora agora! Fuera! Agora! Fuera! Agora! Tito è venuto in Italia, ma qui non si è adattato. Tinha uma fama di terrorista e sembra che questo spaventò un po' il collegio più brasiliano dove Tito viveva. È una scuola, come si dice, una scuola muito chiesa, muito chiusa, un po' conservadora. E Tito, um exilado político e coisas del genere, sabe como é, vero? Itália, no? Roma, Vaticano, mafia, una tensione tra la destra e tra la sinistra radicale. Ele não se adaptou em Roma, não se adaptou, ele foi morar em outro lugar. Ele foi morar no convento dei Dominicani, a Paris. Fora todos esses comunistas que querem tomar o poder, transformar a Itália em uma Cuba, em uma União Soviética. Não queremos em nosso país nenhum desses agitadores subversivos. Fora toda a esquerda, fora marxistas, leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, socialistas. Fora agora! Fuera adesso! Tito é venu vivre au convent des Dominicains à Paris. Aqui em Paris, il a rencontré os exilados aussi, os outros dominicanos brasileiros. Até junho de 1973, ele viveu dans notre convento. Il reprend ses études de théologie e se inscreve em curso de sociologia à la Sorbonne. Fora todos esses comunistas que querem tomar o poder, transformar a França em uma Cuba, em uma União Soviética. Não queremos em nosso país nenhum desses agitadores subversivos. Fora toda a esquerda, fora marxistas e leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, socialistas. Fora agora! Teor, menno. Paris, ele me escreveu uma carta que diz: eu não sei ainda quanto tempo vai demorar o meu exílio na França. O fato de eu estar banido do meu país tem sido muito duro.
Porque, além do exílio, logo na França, o francês é um povo muito difícil de comunicação, pelo menos para o brasileiro como eu, o cearense como eu. Não é muito fácil para um cearense como eu se adaptar a um país como este, em pleno país. Mas se eu tiver que voltar para o Brasil, saibam que não vai ser agora. Não vai ser agora, não vai ser tão cedo. Os milicos estão aí no Brasil muito fortes. E eu acho que estão com todo o processo da situação. E o processo de rearticulação política vai ser muito difícil. Estão sob o controle de toda a situação política do Brasil. Afinal de contas, é uma ditadura. E essa rearticulação da esquerda vai exigir muita paciência. Algum dia, em 1973. Tito, você não assaltou o banco, você não foi para a guerrilha. Você não teve de matar, não teve de participar de sequestro, nada. A sua visão é completamente diferente da nossa. Você fala, eu não sou. Você acredita em Deus. Eu não acredito. Você não pegou em armas, mas eu peguei. E pego de novo, se for o caso. Porque só um povo armado derruba a ditadura. A luta armada não é mais um instrumento político capaz de fazer de gerar uma consciência de classe, um processo de conscientização, um processo de organização do povo brasileiro. A luta armada, o que ela está fazendo? Ela está cada vez mais aumentando o nosso isolamento do povo. Eu acho que as vanguardas revolucionárias, que têm como missão desencadear a revolução, estão isoladas do povo. Essa é que é a verdade. Porque o aparelho repressivo conseguiu nos isolar, como está nos isolando agora. É isso que está acontecendo. E assim, a ditadura conseguiu firmar as bases econômicas e as bases políticas desse fascismo. Sim, é fascismo o que existe hoje, o que está vigente hoje no Brasil. Violência se responde com violência. A violência de uma vanguarda revolucionária. E nós fomos e ainda somos essa vanguarda revolucionária. Porque ainda é preciso fazer guerrilhas no campo e nos centros urbanos. No campo, com os camponeses, e nas cidades, com os estudantes e a classe operária. Camaradas. Companheiros, não se faz revolução por decreto. Não se faz revolução sem povo. Não se faz revolução sem povo. A violência revolucionária tem de ser necessariamente a violência de uma classe e não de uma vanguarda. A vanguarda tem de orientar politicamente essa violência, está certo? Mas ela precisa compreender que não pode decretar a violência revolucionária sem orientar politicamente a classe operária e os camponeses. Por isso que eu acho que é preciso construir no Brasil uma espécie de frente democrática. Sim, uma frente democrática que possa dar, sei lá, uma consciência política ao povo brasileiro. E mais do que isso, uma consciência de classe. Pensando em se ter, talvez, a longo prazo, a ideia de se criar um partido dos trabalhadores. Serviço Nacional de Informações da Tribuna monitora todos nós exilados, controlando as suas atividades políticas. O SNI não perde de vista todos nós exilados. No exílio, vocês acham que podemos manter uma conexão internacional, talvez, um movimento, ou mesmo como presos políticos, fazer alguma declaração contra a tortura no Brasil? E a repercussão dessas denúncias seria muito ruim para o nosso regime militar. É preciso que os militares se mantenham sempre informados. É por isso que eles têm toda uma rede, mesmo aqui em Paris. Sim,
Eles sabem tudo que os refugiados brasileiros estão fazendo no exterior. Eu sempre fui um cara de esquerda. Eu tenho um longo passado de militância. Eu venho de uma família progressista, em que há inclusive pessoas que militaram no Partido Comunista. Mas eu preciso resistir cada vez mais contra todos. Eu tenho medo. Eu começo a ter medo de sofrer aqui em Paris um atentado, porque eu sinto que estou sendo perseguido. Eu não posso voltar ao Brasil. Eu tenho medo de estar sendo difamado. Eu tenho medo de não poder voltar mais, ser aceito na esquerda brasileira. Eu tenho medo de ser morto ou torturado no Brasil. Eu tenho medo de passar necessidade se eu sair da ordem dominicana. Eu tenho medo. Eu estou com medo de fracassar na Sorbonne. Eu tenho medo de que a polícia francesa me entregue para a polícia brasileira. Eu tenho medo, cada vez mais medo de me desestruturar psicologicamente. Eu tenho medo, porque eu estou começando a ter delírios. Eu me sinto tendo alucinações. Eu tenho medo de sair do convento, e quando eu saio, eu ando pelas ruas de Paris e eu vejo em cada rosto o rosto do delegado Fleury, que está ali. Sim, ele deve estar aqui em Paris. Ele está em Paris para pedir às autoridades da França a minha extradição. Ele está aqui para fazer o meu sequestro e me levar de volta para a prisão em São Paulo. O delegado Fleury está ali, num prédio, aqui. Sim, vejam, ali, vizinho, ele está ali em frente, numa janela em frente ao nosso convento aqui em Paris. Ele está com um fuzil apontado agora para mim. Sim, ele veio do Brasil para a França e ele veio para me matar. Eu ouço a voz de Fleury me dizendo que aqui é a sucursal. Eu dizia, eu pra cá, deixa eu passar em casa. Eu verdadeiro para matar terrorista. Ele dizia, guerra, você mata, você só sai daqui. Quero ver você falar. Antes, se você não falar, você vai ser quebrado no tempo. Se você sobreviver, nunca vai esquecer o preço dessa sua valentia. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte. Se eu pudesse voltar para o Brasil, eu queria ficar no Ceará, em Fortaleza, com a minha família. A minha terra é lá, é aqui, a minha raiz não é Paris. Eu quero ir embora, ou pelo menos eu quero ir para um país parecido com o meu. Não aguento mais ficar aqui na França. É muito ruim adotar um país que não me acolheu. Esse país apenas me tolera. Esse país não me acolhe. Esse país não é meu. Eu sinto muita saudade do Brasil. Eu sinto saudades das coisas do Brasil. Eu sinto saudade do sol. Eu sinto saudade do futebol. Eu sinto saudade da música brasileira. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá, é ainda lá, onde eu hei de ouvir cantar uma sabia, cantar uma sabia. Vou deitar à sombra de uma palmeira
deixar meu lado. Talvez eu possa espantar as noites que eu não queria e anunciar algum dia. O dia. Essas pessoas que foram expulsas do Brasil pelo regime militar são um bando de comunistas, sujos, imorais, maconheiros, depravados. Não é bom para o nosso país que eles voltem a viver aqui no Brasil. Essa gente não presta, não são patriotas, não são heróis de coisíssima nenhuma. Nenhum desses exilados brasileiros deve ter permissão do governo militar para retornar ao nosso país. Não, definitivamente nos momentos de depressão, nos meus momentos de inquietação profunda, eu não me sinto bem aqui em Paris. Eu não me sinto seguro em Paris. Por isso que eu preciso viajar. Eu preciso ir para o interior da França. E a partir de junho de 1973, eu vim para o interior da França. Eu vim morar no convento dos dominicanos em Lyon. E agora estou aqui, no convento. Porque aqui, só aqui, eu consigo me isolar. Eu me isolo. E aqui eu fico nessa ilha. Eu fico na minha ilha, no meu quarto, e permaneço aqui. E fico trancado aqui, sozinho. Fico aqui, lendo e relendo os meus livros. Aqui estão os meus livros, os meus companheiros de exílio, os meus livros. Só deles eu confio. Os meus livros, a Bíblia, o Capital de Karl Marx, o Comunismo e o Cristianismo de Bertrand Darcy, o Itinerário de Marcos a Cristo de Inácio Lippe, Caio Prado, Nelson Werneck Sudré, Jean-Paul Sartre, sim, Spinoza, Michel Foucault, Althusser, Merleau-Ponty, Heidegger, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Tolstói, Fernando Pessoa, Nietzsche, Jacques Lacan e Freud. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou, de repente o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda moinho, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo todo instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente. A gente precisa ir. Eu preciso ir contra a corrente até não poder mais resistir. Você não é digno de estar com os dominicanos. Você não é digno de estar com os dominicanos. Saia, saia. Permaneça lá fora o tempo todo, sozinho, sem comer, sem se agasalhar, sem dormir. Você não é digno de estar no convento. Eu não sou digno de estar no convento. Eu te proíbo de entrar. Eu me proíbo de entrar. Ele está lá dentro de vigília. Sim, ele está lá dentro do convento. Se eu entrar, ele me espanca. Não, ele não está no Brasil, vocês não compreendem. Ele não está no Brasil, ele está aqui. Em Lyon, ele está aqui. Eu sei porque eu vi. O delegado Fleury está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui dentro. Eu vi. Eu procurei. E vi, eu encontrei o Fleury. Ele está aqui. Se eu não obedecer, se eu não me entregar, ele vai torturar toda a minha família. Toda a minha família vai estar sendo torturada. Aliás, eu estou vendo agora. Torturado meu pai, os meus irmãos, as minhas irmãs, todos estão sendo dilacerados agora pelas mãos do
delegado Fleury. Você não é digno nem mesmo de estar em tratamento psiquiátrico. Você não é digno nem mesmo de estar em tratamento psiquiátrico. No hospital, permaneça o tempo todo parado, em pé, com o rosto virado para a parede, os braços estendidos. Não saia dessa posição, porque você vai ser fuzilado. Não saio desta posição, porque eu vou ser fuzilado. Eu vi. Delegado. Ele está aqui. Está aqui dentro. Ele está aqui dentro, bem perto. Sim, aqui num povoado. Veja, nesse povoado aqui ele está. Ele está aqui perto, muito perto daqui. Ele está muito perto do convento. Ele está aqui dentro. O Fleury está aqui dentro. Ele está aqui dentro. O delegado Fleury está numa cidadezinha próxima. Qual é a cidade em que ele está? Em São Paulo de la Palue. Ele está aqui dentro. Em São Paulo de la Police. Você não é digno de estar no convento dos dominicanos. Você não é digno de estar nem mesmo no refeitório ou na capela durante a missa. No convento só lhe cabem as tarefas mais pesadas, mais humilhantes. Você precisa se autopunir por ter traído a igreja e o Brasil. Eu preciso me autopunir por ter traído a igreja e o Brasil. Você não é digno de ser um frade dominicano. Você é indigno. Eu sou indigno. Em dezembro de 1973, eu fui à França. Sim, eu fui à França. Saí do Ceará e fui passar Natal com o meu irmão. No começo, ele não se colocava como uma pessoa que estava sofrendo. Ele fingia para mim e fingia que estava bem de saúde, mas depois ele passou a ficar completamente introspectivo. Quando ele andava, ele se virava para trás como se estivesse sendo perseguido. Sim, pelo governo ele andava e olhava para trás como se fosse vigiado. E se trancava no quarto e se fechava a chave no quarto para escrever textos como este. Para escrever textos como este, que um dia eu encontrei exatamente dentro de um dos seus livros. Quando secar o rio da minha infância, secará toda a tua. Buscarei então pastagens distantes e erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes me deitarei na relva e nos dias silenciosos farei minha oração. Às vezes, ele mesmo fingia. Então ele saía para o bosque e sozinho, ali no bosque, ficava tocando violão e tocava uma música que mais parecia um lamento. Silêncio, cala a boca, nem mais uma palavra. Fica ali, de olhos abertos em vigília, numa longa jornada noite adentro, em absoluto silêncio. Não há mais nada a dizer, não há mais esperança para os teus ideais de revolução. Todos os teus heróis frente estão mortos. Nós matamos Che Guevara. Nós matamos Carlos Marighella, nós matamos Lamarca, nós matamos Salvador Allende. Eis o que te resta: morrer.
Eis o que me resta: morrer. Passei mais de um mês com ele. Sim, passei um mês em tudo. Quase um mês e meio. Mas em janeiro de 74 eu tive de voltar ao Brasil. E só depois de algum tempo, o Tito me escreveu. Escreveu exatamente a sua última carta. Eis a sua última carta. Nilde, durante a sua permanência aqui na França, você foi, como sempre, mais do que minha irmã. Você foi irmã, foi mãe, foi minha amiga. Mas me desculpe, eu não tenho sido tão atencioso com você como você merecia no convento. É porque eu estava vivendo naqueles dias a fase mais difícil da minha vida. Infelizmente, o meu ritmo de vida não mudou. Não mudou quase nada. Não mudou muita coisa. Essas coisas me inquietam. Eu vou, sim, continuo indo de vez em quando ao hospital psiquiátrico. Mas eu diminuí sensivelmente as minhas leituras. Já não faço mais nos livros as minhas leituras, não. Eu parei também de fazer o curso de filosofia ou de sociologia. Eu não sei, eu estou sem condição de ler, de me programar um curso do tipo universitário. Eu não tenho mais outra coisa grande para dizer a você, minha irmã, a não ser isso, que aqui eu continuo. Aqui está a minha presença, uma presença pequena e nebulosa, que me custa muito, um grande peso, e tem sido um grande peso, doloroso para mim, carregar. É só isso. Envie sempre notícias do nosso querido Brasil. Maio, 21 de maio de 1974. Você, Frei Tito, não é digno nem mesmo de ser um subversivo. Eu, Frei Tito, não sou digno nem mesmo de ser um subversivo. Você é um fraco, um fracassado, um derrotado, um covarde. Você é um Judas, um traidor da igreja, um traidor do Brasil. Judas! Ange, ma terre dévastée par le feu de l'insurgent, je demandais au Dieu du ciel, pourquoi nous faire ça? Pourquoi? Quelle raison? Je demandais au Dieu du ciel, pourquoi nous faire ça? Quelle raison? Eu posso cantar isso em francês? Não. Eu quero falar português, eu queria estar no Brasil. Eu não tenho identidade nenhuma com esse povo francês, eu não tenho identidade alguma com essa gente daqui, porque simplesmente eu não fiz opção preferencial pelos pobres da França. Eu fiz opção preferencial pelos pobres do Brasil. Aqui eu não sirvo para nada. Que eu sou aqui não serve nada, porque a igreja daqui é outra, não é a minha igreja, não é a minha igreja, não é para mim. Aqui eu sinto que não estou à vontade, as pessoas também não devem se sentir à vontade comigo, porque a minha formação, a informação que eu tenho enquanto religioso, não quer dizer nada para a França, não interessa. Aqui eu sou considerado por eles um terrorista, talvez um doente, um louco, talvez. A verdade é que eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse exílio. É muito duro viver fora do seu próprio país. E, sobretudo, é muito duro viver fora de todo o contexto da nossa luta revolucionária. O exílio, para mim, é uma outra prisão. O exílio, para mim, é uma outra tortura. Eu quero ir embora. Eu vou embora de uma vez.
Mas eu sei que eu não posso mais. Não sei que eu não posso voltar. Eu não acredito mais que possa voltar. Aliás, eu não acredito em mais nenhum desses livros que tenho. Eu não acredito mais em psiquiatria, em teologia, em psicologia, em filosofia, em ciência política, em sociologia. Não, eu não aguento, eu não acredito mais em nenhuma teoria. Eu não acredito mais em nenhuma dessas teorias. Eu agora lhes digo, eu quero ação. Eu quero ação. Ação. Eu quero ser alguém da ação, como eu sempre fui. A ação! Eu quero ação, eu quero sujar as minhas mãos, eu quero plantar, quero colher, quero ser talvez um leigo. Eu não aguento mais essas palavras, lavras. Você é um Judas, um traidor da igreja, um traidor do Brasil. Você é um Judas, um traidor da igreja, um traidor do Brasil. Você é um Judas, um traidor da igreja, um traidor do Brasil. Judas. Na condição de psiquiatra, o que eu posso fazer para o Tito? É só o que eu venho fazendo há anos com ele. Eu posso receitar um calmante, repouso, meditação, talvez. Eu possa recomendar uma leitura mais calma, fazer com que ele permaneça aqui no hospital. Sinceramente, eu como médico, eu não acho que nada disso possa resolver os problemas emocionais que o Tito vem sentindo. Porque é preciso que eu lhes diga, o remédio definitivo de Frei Tito é voltar para o Brasil. Você não é digno de estar com os dominicanos. Saia, permaneça lá fora o tempo todo. Você não é digno de estar no convento. Eu não sou digno de estar no convento. Você é um frade terrorista. Não é digno de ter uma vida religiosa. Eu, um frade terrorista, não sou digno de ter uma vida religiosa. Você não tem esse direito e merece ser rejeitado. Eu não tenho esse direito. Eu mereço ser rejeitado. De você, todos querem ficar livres. E para isso, você tem de ir embora e desfazer a sua vida em outro lugar. Eu nunca questionei a minha vocação religiosa. A minha vocação, mais do que religiosa, a minha vocação dominicana. A minha personalidade sempre foi profundamente religiosa, dominicana. Eu nunca pensei em permanecer fora da vida religiosa. Nem mesmo o celibato. Não, isso, o celibato nunca me causou problema, nunca me causou constrangimento, eu nunca me deixou complexado, pelo contrário. Mas agora, companheiros, eu preciso lhes dizer que eu preciso romper com a minha vida religiosa, pelo menos por enquanto. Eu preciso de mais autonomia, eu preciso poder trabalhar como uma pessoa qualquer, como se eu fosse um leigo. Eu quero então deixar o convento e procurar um lugar. Eu quero um lugar para mim, não importa onde. Porque eu quero ser mais independente, eu não quero ficar rezando, orando, não apenas isso. Eu quero fazer um trabalho, eu quero ser como se fosse um leigo, eu quero ser alguém comum, um ser humano comum como qualquer um. Eu acho até que a minha presença aqui tem sido muito insuportável, porque eu me sinto muito inútil. Por isso eu lhes deixo este bilhete aos companheiros, os dominicanos de Lyon, meus companheiros. Eu prefiro ir embora, mas eu deixo as minhas coisas no guarda-roupa para que outros irmãos possam fazer uso delas.
E para os meus irmãos de comunidade, eu deixo o legado dos meus livros. Eu deixo todos os meus livros. Um abraço. Um abraço a todos. E muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado por tudo. Tito, junho de 1974. Em verdade, eu te digo: pagarás o pão com o suor do teu rosto, comerás o pão que o diabo amassou. Trabalha, 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 trabalha. Entregador, horticultor, explorador florestal, empacotador, trabalha. Trabalha no depósito de mercadorias, onde não tens de ficar fazendo pacotes, numa tarefa ritmada feita com o auxílio de uma esteira mecânica. Trabalha, 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 mas tu não és digno de trabalhar. Tu não és digno nem mesmo de ser um trabalhador. Eu não sou digno, nem mesmo de ser um trabalhador. Eu aluguei um quarto numa pensão para estrangeiros. E aqui estou, nesta pensão para estrangeiros, com o meu trabalho. Sim, com o meu trabalho, eu pago o aluguel no fim de mês. Meu próprio salário, meu próprio suor. Eu tenho aqui alguns utensílios de cozinha. Muito orgulho, eu mesmo faço aqui a minha própria comida. Você não é digno de trabalhar, você não é digno de ser um trabalhador, você não é digno de trabalhar, você não é digno de ser um trabalhador, você não é digno de trabalhar, você não é digno nem mesmo de ser um trabalhador. Eu não sou digno, nem mesmo de ser um trabalhador. Na pensão, onde ele morava, eu fui um dia, nas férias de verão, eu fui até lá. Eu era amigo de Tito e fui lá ver na pensão onde ele estava morando, depois que saiu do convento. O Tito se emocionou muito com a minha presença, muito mesmo. Ficou o tempo todo quase chorando, ele chorava, falava e chorava o tempo todo. Me dizia que tinha saudades, ele dizia: eu tenho saudades, eu estou chorando de saudades, eu tenho saudade de Fortaleza, eu tenho saudade dos meus amigos, eu tenho saudade da minha família. Eu tenho saudade, caralho, eu tenho saudade. Saudade do Brasil, saudade do Ceará. Eu tenho saudade de comer caju. Compreende? Ninguém entende aqui na França. Eu tenho saudade de comer caju. Uma siriguela, compreende? Uma rapadura. Tomar uma água de coco. Principalmente, eu tenho saudade de mim. Daquele velho humor bem cearense que eu tinha antes de conhecer a prisão, o humor que eu tinha antes de conhecer a tortura, o humor cearense que eu tinha antes de conhecer o degredo. A gente foi conversando e de repente eu notei que ele tinha guardado em cima do armário alguma coisa e disse: escuta, Tito, por que você tem aí essa corda? Eu estou vendo aí uma corda em cima do armário. Para que você quer essa corda? Né? Aí ele disse: é a corda. É para um tipo de serviço que eu estou fazendo, sabe? Precisa, né? Serve essa corda. Então eu disse: como é? Quer dizer que o teu patrão não te dá os meios de produção e agora é o trabalhador que tem que levar os instrumentos de trabalho para o local de trabalho?
Foi você mesmo que comprou? E ele disse: fui eu. É sim, eu comprei. Talvez ele tenha deixado a porta ali para que eu visse. Talvez ele quisesse me dizer: Daniel, você me entende. Você se preocupa comigo. Então, por favor, leve essa corda daqui. Se eu tinha que ir embora, e eu fui embora sem levar a corda, teria mudado alguma coisa. Eu tinha de ir, eu não podia ficar. Então eu fui, deixei lá ele sozinho. Aquela noite, voltei para casa. E de volta à minha casa, eu disse a mim mesmo: é bem possível que amanhã ele esteja morto. Ele vai morrer. Ele vai morrer no exílio. Mais do que isso, ele vai morrer de exílio. Você não é digno de estar vivo. 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 Eu não sou digno de estar vivo. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vem terminar. Vou fechar o meu canto, vou querer me matar. Para mim não tem mais saída. Não tem mais saída, nem pelo caminho de Jesus. Nem pelo caminho de Marcos. Não tem mais saída, nem pelo caminho de Freud. Meu país, que me abandonasse. Vejam, eu estou agonizando. Há agonias que servem para alguma coisa, como a agonia de Cristo. Mas a minha agonia não servirá para nada. Então é melhor morrer. É melhor morrer que perder a vida. Você é um traidor da igreja e do Brasil, um traidor feito Judas, e deve morrer como um Judas naquela árvore. Quero ver o teu corpo no poste balançando ao vento. Frade terrorista, traidor da igreja e do Brasil. Judas. Vento vem terminar. Vou fechar o meu canto, vou querer me matar. Ele se sentia possuído pelo delegado Fleury. O que a voz do procurador mandasse ele fazer, ele faria sem pensar. Agora, pensando nele, lhe digo, é como se ele tivesse dentro dele um demônio. Santificado seja o meu nome, venha a vós o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Teu inferno. Ninguém se mata
propriamente. A pessoa mata alguma coisa dentro de si que não consegue controlar. É isso, ninguém se mata propriamente, mas sim mata alguma coisa dentro de si. O demônio dentro de si. Para matar o delegado Fleury, Frei Tito teve de se matar, porque ele mesmo, às vezes, ele próprio se confundia com o seu procurador. Ele chegava até a falar e a agir como se fosse o próprio delegado Fleury. Como se ele fosse o algoz de si mesmo. Aqui é a sucursal do inferno. Quando veio pra cá, deixa o coração em casa. Tem um verdadeiro horror pátrio. E para matar terrorista nada me impede. Guerra na guerra. Ou se mata ou se morre. Você vai ter de falar. Senão eu vou sair daqui morto. Quero ver você falar antes de morrer. Se você não falar, você vai ser quebrado por dentro. Se você sobreviver, meu caro, você não vai esquecer nunca o preço da sua valentia. El nombre del hombre muerto ya no se puede decirlo, quem sabe. El nombre del hombre muerto. Antes que definitiva noche se espalhe en Latinoamérica, el nombre del hombre muerto. El nombre del hombre muerto es pueblo. É melhor morrer do que perder a vida. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Que lhes tinha causado a morte de frente. Ele dizia que Frei Tito morreu atormentado pelas lembranças, porque me disseram que ele tinha essas lembranças quanto à minha presença na sala de tudo. Mas eu não me lembro desse Frei Tito. Foram não sei quantos presos que nós tivemos de interrogados, e sinceramente eu não me lembro de nenhum Frei Tito. Olha, na verdade eu estou tomando conhecimento desse nome Frei Tito agora, dizia Fleury. Na verdade, meu nome está realmente entre não os torturadores. Eu não era torturador, eu era interrogador. Eu só praticava alguma violência até conseguir a informação. Era preciso conseguir. Mas mesmo assim, me chamam indevidamente de torturador. E é evidente que ser chamado de torturador me prejudica com uma certa parcela da sociedade brasileira. Mas negar também a minha participação nesse processo me deixa mal com uma outra parcela da mesma sociedade. Inclusive, chega a prejudicar, sim, a prejudicar a minha carreira como delegado de polícia. E devolveu o corpo. A igreja não enterra os suicidas, mas nós, dominicanos, temos a ele funerais religiosos porque achamos que as circunstâncias da morte dele foram muito além das proibições do direito canônico. Nós vimos a morte de Tito como seu último gesto de resistência. Resistência contra a opressão que pesava sobre o povo, o seu povo brasileiro. A morte dele foi o seu último ato, um ato de coragem e de protesto. Por isso que nós, aqui no convento de Lyon, enterramos o Frei Tito no nosso cemitério, junto com os demais padres que morrem no convento. Na sepultura, nós colocamos uma cruz e uma pedra, da qual se lê em francês e em português esta inscrição, que agora lê a todos. Tito de Alencar Lima, 1945-1974. Frei da província do Brasil, encarcerado, torturado, banido, atormentado até a morte por ter proclamado o Evangelho, lutando pela libertação de seus irmãos. Tito descansa nessa terra estrangeira. E cito Lucas, capítulo 19, versículo 40. Digo-vos que se os discípulos se calarem, até as pedras clamarão. Lucas
Lucas capítulo 19, versículo. Desde 1974, a família de Tito tenta trazer seu corpo de volta ao Brasil, mas nós do governo brasileiro não damos o consentimento porque o comando militar tem a convicção de que ainda não é o momento político oportuno. Ainda não é a hora de trasladar os restos mortais de Frei Tito para o Brasil. Agora, após 9 anos de espera, tentativas, Frei Tito está de volta à sua cidade, ao seu país. Finalmente, 26 de março de 1983, na Catedral do seu corpo. Ei-lo de volta à Fortaleza, a sua cidade. Eu estava lá. O velório de volta, o corpo de Frei Tito. Eu estava lá. No dia 26 de março de 1983. Eu estava lá. Eu vi quando se disse: nós aqui reunidos diante do corpo de Frei Tito, firmamos o compromisso de nunca deixar que se apague a memória dele e de todos os que foram assassinados pela repressão, de prosseguir lutando pela mesma esperança, com a mesma dignidade e coragem, de participar dos movimentos populares das causas por mais justiça e liberdade, de reforçar nossa união e nossas ferramentas de luta. Nós firmamos o compromisso de servir a causa libertadora dos oprimidos, assim como fizeram Tito e o vosso Filho Jesus. Amém. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, esperar não é viver. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. La, 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 quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a história se faz agora. A história se faz a toda hora. Ei, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ei, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora,